Olá, meu canal Dialeto Nerd, aqui Bruno, e hoje trago-te o que aconteceria se o Hulk tivesse o cérebro de Bruce Banner. Ora, mais um vídeo aqui do What If, mais uma vez retirado deste primeiro volume do Complete Collection do What If. Histórias que eu lia na altura dos formatinhos de Abril, normalmente eram inseridas nos mixes, mas eu ficava sempre deliciado quando aparecia sempre uma história de o que aconteceria se. Eram sempre engraçadíssimas, porque, enfim, por causa disso também que eu decidi trazer, porque são histórias que podemos andar ali a brincar e a fazer o que queremos, e não sei o quê, porque nada disto depois, quer dizer, algumas das coisas que aqui acontecem, depois parece que foi um bocadinho bola de cristal, acabaram por acontecer no futuro, ou então foram ideias que foram retiradas recentemente, aproveitaram e retiraram essa ideia destes what ifs que realmente tinham muita coisa que acabou por acontecer. Neste caso, esta é mais uma delas. Realmente o Hulk, a determinada altura, acabou por ficar com o cérebro do Bruce Banner, ou pelo menos acabou por ficar inteligente, por assim dizer. E então aqui, mas esta história é muito mais antiga, não é? Esta história é muito mais antiga. Por isso, nesta altura, o Hulk, como na sua origem, era aquele monstro enraivecido, aquela criatura, aquela personificação da fúria. E então temos aqui este what if, este e se, o que aconteceria se o Hulk tivesse então a inteligência de Bruce Banner. Começamos então aqui logo de início com o que eu estava a dizer, ou seja, o Hulk era então aquela fúria avassaladora. Não é? Neste caso temos aqui um sem número de... Ele era perseguido, não é? Por polícias e militares. Neste caso temos então aqui ele a ser perseguido por polícias. Esta situação... Eu estou aqui a mostrar a história, não é? Vamos aqui viver a história um bocadinho em conjunto. Mas aqui eu não consigo dizer que esta situação é um bocadinho esquisita, um bocadinho estranha, não é? Não consigo não ficar assim um bocadinho... fazer aqui um amargo de boca quando vejo o Hulk aqui em luta com polícias e eles a apertarem-lhe o pescoço e tiros e ele a empurrá-los, ou seja, a diferença de força era tão grande. Por exemplo, este personagem, este polícia coitado, estava feito papa já, aqui no prédio já estava feito uma papa, não é? Nada disto seria possível acontecer, mas pronto, isto sim, acredito, isto lá está, ele atirá-los e eles virarem polpa de tomate, isso acredito. Agora aquela imagem, assim, uma imagem um bocadinho estranha. Pronto, e aqui, isto no fundo é a introdução. Temos ele a fugir da polícia, está farto de ser perseguido, ele só quer estar sozinho, ele encontra-se aqui num local em que consegue finalmente ficar sozinho, e entra então aqui o Vigia para nos falar então de qual é a proposta dele, que é a proposta do título da história. E começa então a recontar o que aconteceu no primeiro volume de Hulk, a sua origem, a Bomba Gamma, toda a situação que se desenrolou, como nós sabemos, da origem do personagem, que na zona de teste da Bomba Gamma, quando está para se dar o teste, entra então Rick Jones lá para dentro, ele tenta salvá-lo, mas não consegue ele salvar-se ele próprio, e então absorve os raios Gamma todos daquela bomba e transforma-se então no poderoso, no incrível Hulk. Aqui está depois a consequência, ele depois é temido por todo o mundo, é perseguido por polícias, militares, todo mundo o persegue, todo mundo o quer, ninguém o compreende, e aqui entra então a intervenção e a mudança então do Vigia, que é na primeira transformação do Hulk, que na altura dava-se só à noite, como nós temos na origem do Hulk, o Hulk transformava-se apenas à noite. Na sua primeira transformação, o Hulk, afinal, apercebe-se que está com o cérebro do Bruce Banner, está inteligente. Pronto, e esta é então o mote e a mudança desta história. Vamos ver então o que é que ela nos reserva. O Hulk então liberta-se, sai com Rick Jones, tenta sair dali, ainda um bocadinho todos muito, mais ou menos aturdidos com aquilo que aconteceu, como é que o Bruce Banner se tornou aquele monstro tão grande. Ele tenta aqui dialogar, mas as pessoas ficam todas com medo dele, porque vem apenas um monstro verde, ele consegue escapar, vai ter na mesma com o espião que não parou, não é? Não parou a bomba de explodir, e então ele vem aqui para se vingar, mas o Hulk, não pela força física, mas sim através da sua inteligência, acalma-se e diz: não, eu vou deixar esta situação, esta traição e tudo aquilo que tu fizeste para a polícia, mas sabemos então que este espião estava a cargo do Gargoyle, este vilão do Hulk, que surge logo nas primeiras histórias. Mais uma vez,
esta história segue as batidas do universo 616, com apenas aqui uma mudança, que é quando surge então o confronto entre o Gargoyle e o Hulk, através da sua inteligência, consegue dialogar com o Gargoyle, faz ali uma psicologia com o Gargoyle e puxam então para o lado do bem. E aqui há já um twist nesta história. Lá está, começa então o dia a raiar e ele começa novamente a transformar-se no Bruce Banner, no pacato Bruce Banner, e com a Betty a descobrir também a sua dupla identidade. Aqui temos Bruce Banner e Betty então a namorar um com o outro, então começa a chegar a noite e ele começa, obviamente, novamente a transformar-se no incrível Hulk. Ele tenta então dialogar aqui com, mais uma vez, já tem corrido tão bem, tenta mais uma vez dialogar com o pai de Betty para que as coisas fiquem todas bem entre eles e que ele não seja perseguido e por aí afora, mas o pai dele não é tão fácil assim de dialogar e o Hulk é obrigado, o Hulk Banner neste caso, é obrigado então a demonstrar a sua força e, através desta demonstração de força e mais algum diálogo com o General Ross, ele lá consegue convencê-lo e também com o apelo da sua filha a ficarem bem um com o outro, ou seja, está tudo a correr muito bem, está tudo a correr bem neste caso, ao contrário daquilo que nós conhecemos, a vida aqui deste Hulk está uma maravilha. Aqui está ele a namorar, tudo maravilhoso, ele com a inteligência do Hulk acabam por fazer umas brincadeiras e por aí fora, e constroem uma casa para viverem os dois, em que eles acabam por casar e viverem felizes para sempre. Aqui está o Hulk a ver a novela e está a Betty a trazer-lhe a sopa, puxa, uma sopa que vem num prato, parece uma bandeja, e aqui traz uma chávena, mas isto é uma chávena 5XL. Para o Hulk, e então está tudo a correr nas mil maravilhas. Mas, entretanto, está a correr tudo tão bem, a história não pode acabar assim, não é? Até parecia mal. O Hulk acaba por receber então uma chamada para ajudar o Quarteto Fantástico, e então lá vai o Hulk, porque o Hulk, com a mente fantástica de Bruce Banner, iria obviamente ajudar. E neste caso a ajuda que ele tem era relacionada com o Coisa. Porque o Coisa tem aquele trauma de se ter transformado neste monstro e que não se consegue olhar a ele próprio e quer voltar a ser um humano. E então, com a ajuda do Bruce Banner, que também é uma mente genial, eles arranjam aqui maneira de criar umas máquinas que o tornem então, mais uma vez, novamente, o Coisa num ser humano. E lá está, mais uma mudança aqui nós temos. Coisa a tornar-se humano, todos muito agradecidos uns aos outros. Aqui surge agora novamente uma situação que está também no clássico, que é na origem do Hulk relacionada com os Vingadores, em que o Hulk é manipulado pelo Loki, só que aqui, diferentemente da história clássica, com a inteligência do Banner, o Hulk não é enganado tão facilmente e então a armadilha do Loki não funciona e é frustrado. E neste caso o que acontece é que não existem então os Vingadores juntamente com o Hulk. O Hulk deixa de fazer parte dos Vingadores devido a esta pequena mudança. Lá está, efeito borboleta. Ora, mais uma vez, a vida do Hulk continua a correr às mil maravilhas, tudo corre de forma fantástica. E mais uma excelente notícia. Mais uma vez, Bruce Banner é chamado por Reed Richards e pede para ele e Betty irem morar definitivamente no edifício Baxter, para que eles possam então desenvolver aquelas milhentas tecnologias e por aí fora, e não sei o quê, mais tecnologia. E é assim que eles vão para lá viver e passam os dias a desenvolver cada vez mais apetrechos, até que, determinado dia, surge mais um personagem, mais uma mente brilhante que se junta a eles, que é o Professor Xavier. E cria-se aqui então um trio, que é o Trio Maravilha. Um Trio Maravilha que se dedica simplesmente à ciência. Algum desconforto aqui para as caras metades destes heróis. Ficam um bocadinho desconfortáveis porque eles, lá está, dedicam-se somente à ciência. E não podíamos deixar passar, porque faz parte da história do Quarteto Fantástico, surge então, depois de tudo isto, uma ameaça tremenda. Eles apercebem-se dela, mas quando sobem ao terraço é que veem o imenso, o gigante, o atormentado Galactus, cheio de fome e com este planeta suculento, prontinho para ser devorado. Eles não sabem o que fazer, mas têm que tentar parar este monstro gigante. E qual é a decisão que eles tomam? Eles tentam
atingir Galactus, mas qualquer um deles não tem hipótese. Não tem qualquer hipótese. E então a decisão final deles é, através de uma das suas máquinas, das suas tecnologias mais recentes, eles tentam então unir as suas três mentes, os seus três corpos e gerar então uma só identidade. E essa identidade é criada neste instante. Esta identidade, esta mistura destes três seres, ele não só fisicamente fica diferente, como também a nível até a nível de personalidade fica ligeiramente diferente. Ele aqui é emboscado, ele diz que se tornou agora um X-Man com A, o que é curioso porque entretanto mais recentemente surgiu exatamente um mutante com este mesmo nome. Mas pronto, surge então depois deste barulho, isto gerou tudo um tumulto. Entretanto o Ben Grimm, o antigo Coisa, vê esta situação, não reconhece, não sabe quem é, tenta parar este ser, mas, coitado, não tem a mínima hipótese. Este ser liberta-se e tenta então combater Galactus com toda a sua força, toda a sua potência mental e física. Neste caso é um confronto simplesmente psíquico, mas que, obviamente, multiplicado pelos poderes do Hulk e do Senhor Fantástico, ou seja, multiplicou ainda mais a capacidade, o potencial psíquico do Professor Xavier. E há aqui um combate até que Galactus acaba por desistir, porque sente que, apesar de poder até vencer no final, ele está a gastar demasiada energia e este embate pode levá-lo à exaustão e não vale a pena perder e gastar tanta energia. Há muitos planetas para conquistar e para saborear. Não vale a pena arriscar-se a perder toda a sua energia neste confronto e então abandona e deixa o planeta completamente sem perigo nenhum de ser comido. Entretanto, descobre-se então aqui que o personagem em si estava prestes também ele próprio a desistir, ou seja, foi uma feliz coincidência do Galactus ter desistido, porque eles acabaram exatamente por se separar, as energias foram completamente exauridas e eles acabaram-se por se separar e, consequência disso tudo, grande coincidência, cada um deles se apercebe que perderam os seus poderes. O Hulk não mais se consegue transformar, o Senhor Fantástico não se consegue esticar e o Professor Xavier perdeu os seus poderes psíquicos. Ora, aqui está uma consequência muito forte para estes personagens. Entretanto, no meio daqueles combos todos, encontram-se então alguém está ali soterrado e quando vão a ver, é então o Coisa que voltou a ser este monstro de pedra, mas com uma pequena diferença. E aqui está mais um twist. É que este Coisa não tem o cérebro de Ben Grimm, não. Ele próprio se tornou descerebrado, apenas uma fúria, uma raiva, a personificação da raiva ficou então neste personagem do Coisa. E temos então aqui depois o General Ross, então ele sim a perseguir alguém, mas desta vez não o Hulk, mas sim o Ben Grimm, neste caso o Coisa. E pronto, termina então aqui esta história. Trouxe-nos aqui alguns twists, obviamente que seguiu aqui algumas pisadas das histórias clássicas, como a situação do Galactus, mas que teve uma resolução diferente, que trouxe a consequência de todos estes nossos três heróis terem perdido os poderes deles e, em contrapartida, a curiosidade poderia ter ficado por aí, já seria um twist interessante, mas eles quiseram adicionar mais uma camada, que é uma curiosidade bastante interessante, que é de o Coisa ter se tornado ele, entre parênteses, o Hulk deste universo. E tu, já leste esta história? O que é que achaste dela? Deixa-me aqui nos comentários. Segue os links do canal para ajudares o canal através das compras das tuas bandas desenhadas. Utiliza os links do canal para ajudares o canal a crescer. E se gostaste deste vídeo, subscreve, partilha, comenta, dá like. Até mais!